dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-la. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer a propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele, depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo.
Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades dele para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel, lavará suas roupas, se banhará com água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então perante o Senhor vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Levítico capítulo 17. A proibição de comer sangue. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes: todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar as suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Levítico capítulo 18. As relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai, ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai, ela é a parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente, ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher do seu filho, não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher e sua filha, não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha, são parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitam nessa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 5 de fevereiro. A palavra de hoje vai falar sobre ciclos eternos. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor, ao proferir a consequência do pecado de Adão, lhe disse que por causa do que ele fez, toda a terra seria amaldiçoada. A partir de então, a terra não daria mais de bom grado o fruto ao homem para que dele apenas colhesse. O homem teria de trabalhar agora a terra para dela adquirir o seu sustento. Embora Adão ainda não soubesse, a decisão dele de pecar tinha uma imensa responsabilidade sobre tudo aquilo que ele dominava, sobre tudo aquilo que ele tinha autoridade, isto é, sobre toda a criação. O ato de pecar e as consequências do pecado a partir de Adão, tendo ele consciência ou não disso, geraram mudanças negativas não só em sua vida, por exemplo, como a morte espiritual, a expulsão do Jardim do Éden e o afastamento de Deus, mas trouxeram consequências sobre tudo o que estava sob o domínio de Adão, ou seja, a própria natureza e a terra que estava sobre o seu domínio. Isso se prova pelo que está escrito lá em Gênesis 3, do 17 ao 19, em que o Senhor diz a Adão que por causa do seu pecado a terra seria maldita. Ou seja, o seu pecado resultou em maldição sobre a terra que ele possuía autoridade e domínio. Da história de Adão, um princípio divino foi estabelecido, em que aquele que pecar, tudo o que estiver sobre a sua autoridade também será impactado negativamente por causa do seu pecado.
Esse mesmo princípio foi a razão pela qual Deus decidiu retirar os povos que habitavam a terra de Canaã antes da conquista da terra pelo povo de Israel. Quando lemos o capítulo 18 de Levítico, o Senhor enumera uma série de leis especificamente relacionadas às relações sexuais ilícitas e ao final do capítulo ordena que o seu povo não cometesse nenhuma daquelas abominações, pois foi justamente por fazê-la que os 7 povos que moravam na terra de Canaã, isto é, os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e os girgazeus, estavam sendo expulsos daquela terra. Aliás, a iniquidade deles era tão grande que até a terra ficou contaminada, ela própria os rejeitou. Ou seja, assim como o pecado de Adão, aqueles povos atraíram sobre si a ira de Deus e a maldição para o lugar onde viviam. E ao escolher o povo de Israel para conquistar e dominar Canaã, o Senhor estava nesse processo trazendo redenção à terra por causa dos habitantes que foram ensinados por Deus a fazer o que era certo em todo o seu modo de viver. Com isso, aprendemos que nós cristãos temos um papel importante, para não dizer crucial, nesta terra, em todos os lugares e ambientes que exercemos autoridade e domínio, pois estamos, com nossas decisões, boas ou ruins, trazendo consequências de bênção ou maldição para esses lugares. Por exemplo, qual cristão não passou por uma experiência de ir a um lugar em que imediatamente você não se sentiu bem, ou que a atmosfera do lugar era pesada, sendo quase palpável, trazendo sobre você aquelas sensações ruins e de mal-estar? Apesar de sabermos que existem seres malignos que habitam nas regiões espirituais, somos nós, os seres humanos que Deus criou, isto é, eu e você, que mudamos as atmosferas e os lugares que vivemos. São os nossos pecados que abrem brechas e atraem maldição e dores, não só para nós, mas para os ambientes em que cometemos ou que temos autoridades, bem como são as nossas atitudes de obediência e de fazer o que é certo e que agrada a Deus que trazem as maiores e melhores transformações em nossas vidas e em tudo ao nosso redor. E esse princípio, por ser preceito divino, continua sendo válido até os dias de hoje, tal como era nos tempos de Moisés, num eterno ciclo de ação e consequência. É o ciclo do pecado começado lá no Jardim do Éden, se repetindo ao longo da história da humanidade, porém em proporções tão maiores que é fácil entender hoje, porque a Bíblia diz que devido ao aumento da iniquidade no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. É o que está escrito lá em Mateus 24:12. Ou seja, o pecado e a iniquidade são tamanhos que têm influenciado hoje negativamente a terra e influenciado também as pessoas ao nosso redor, tornando-as mais insensíveis a Deus. Como Deus é o próprio amor e por estarem longe dele, elas não serão capazes de resistir ao esfriar do amor nelas mesmas. Pensando nisso, se o que aconteceu com Adão, Eva e todos os povos que habitavam em Canaã, que ao pecarem, o lugar onde eles viviam, os expulsaram e os seus pecados fizeram separação entre eles e Deus, nos resta acreditar que no fim dos tempos, para aqueles que decidiram viver uma vida de pecado, as consequências de tanta iniquidade é justamente a mesma. Porém, dessa vez, os seus pecados os expulsarão dessa terra em que vivemos e os lançarão para todo sempre no lago de fogo, onde passarão a eternidade longe de Deus. Tomemos hoje, pois, a decisão e todos os dias também de viver segundo a vontade de Deus e o que Ele deseja para nós, mantendo com Ele uma relação de amor e obediência, certo de que o lugar para o qual estamos nos preparando aqui nessa terra e, consequentemente, influenciando positivamente não só a nós, mas as pessoas ao nosso redor e os ambientes que habitamos, por meio deste amor e obediência ao Senhor, nós estamos nos preparando para ir para uma terra e será para sempre um lugar de paz, amor, abundância, pleno regozijo e alegria e o mais importante, eternamente junto de Deus. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, que abençoes essa pessoa que está ouvindo este devocional.
Senhor, eu te peço uma bênção especial agora de arrependimento, de autoanálise, Senhor, em que esta pessoa observe e examine-se a si mesma o caminho que tem tomado, as decisões que tem tomado, e que a partir de agora, se o caminho que esta pessoa tem tomado e as decisões dela tenha levado a se afastar de ti, que nesse momento haja um verdadeiro arrependimento, que ela seja agora impulsionada a mudar de vida, a se decidir a viver por ti, te obedecendo em espírito e em verdade, te adorando, te servindo e te amando, Senhor, para todo sempre. E que a partir dessa decisão, agora não só a sua vida, mas as atmosferas em que ela habita, os lugares que ela tem acesso e as pessoas que têm acesso também sejam positivamente influenciadas e impactadas pela tua presença nela. Senhor, em nome de Jesus, que haja agora, Senhor, um despertar em todos os teus filhos e em todas as tuas filhas, para que eles saibam, Senhor Jesus, que o Senhor está voltando e que em breve vai chegar, e que o teu desejo, Senhor Jesus, é passar a eternidade junto com eles, celebrando continuamente todos os dias, toda a eternidade, contigo na tua presença. Em nome de Jesus, que haja esse despertar e que eles criem essa consciência, Senhor, de que tudo que eles fazem tem sim uma consequência não só para eles, mas para o ambiente em que eles vivem, e que a partir de agora eles escolham viver de forma a influenciar de acordo com a tua vontade e manifestar o teu reino ao redor deles. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso e até o próximo devocional.